Meus amigos, estou aqui para fazer um personagem dos quadrinhos, prestar então uma homenagem minha a dois autores que criaram um personagem incrível que é o Ken Parker. Acredito que alguns de vocês conhecem, quem não conhece deveria conhecer. Os autores são o Giancarlo Berardi e o Ivo Milazzo, que eu tive o prazer de conhecer nessas feiras de quadrinho. E eu vou fazer um desenho do Ken Parker aqui. Antes eu quero mostrar esses álbuns que eu acho maravilhosos, que foram lançados alguns anos atrás. São alguns álbuns todos feitos em aquarela do Ivo Milazzo, roteiros do Berardi, e eles não têm texto. Eu consegui encontrar 4 desses álbuns aqui, curtinhos, né? Que apresenta 4 histórias silenciosas, mudas, mas muito significativas, muito lindas, assim. Então vale a pena vocês encontrarem. Além dos álbuns clássicos, a série normal do Ken Parker, que reúne diversos livros, mas na maioria são em preto e branco, que é lindo também, o preto e branco do Ivo Milazzo e de outros artistas que trabalharam com Ken Parker, mas essa coleção toda em aquarela é maravilhosa. E tem uma curiosidade do Ken Parker, mas eu vou falar isso enquanto eu termino o meu desenho aqui, ó. Eu já fiz um esboço embaixo, e agora na minha mesa de luz eu vou decalcar aqui o meu desenho, que eu também vou fazer uma aquarelinha. O Ken Parker é o seguinte, né? Eu não sei bem assim detalhes da criação do personagem, mas quem acompanha sabe que ele tem uma semelhança assim com um personagem do cinema, um filme estrelado pelo Robert Redford, chamado Jeremiah Johnson. Também tem um nome em português que é Mais Forte que a Vingança. Parece que agora também tem um outro título que se chama As Brancas Montanhas do Norte. Enfim, mas é esse mesmo filme onde você tem o Jeremiah Johnson, não é o Ken Parker, né? O Jeremiah Johnson, que é um personagem um pouco diferente do faroeste. Ele é um caçador que fica ali é um western ambientado nas Montanhas Nevadas e tal. Inclusive muitas histórias do Ken Parker são assim, né? Histórias que se passam na neve, diferente do faroeste mais tradicional, onde as histórias se passam naquelas pradarias, né? O deserto do Utah e outros cenários assim mais desérticos, né? Então o Ken Parker ele também tem histórias nesse cenário, mas ele tem muitas histórias nesse cenário mais nevado e também em cenários, isso que eu achei interessante quando eu conheci o personagem, em cenários mais verdes, assim, né? Vamos dizer assim, né? Paisagens mais arborizadas, né? E isso me leva a pensar, a lembrar uma outra característica do Ken Parker. Aqui eu estou inclusive agora desenhando o rosto dele aqui, que não é fácil, mas eu vou acertando aqui conforme eu vou fazendo. O Ken Parker ele sempre tem uma relação interessante com os animais, assim, as histórias sempre mostram mais os animais, diferente de outras das histórias de faroeste mais clássicas, que mostra mais assim cavalo apenas, né? O Ken Parker ele tem um apreço até pelos bichos, né? Sempre aparece uma vaquinha, um passarinho, até por isso que eu vou colocar aqui alguns animais aqui nessa minha homenagem. E então o Ken Parker ele vive também histórias diferentes do faroeste mais tradicional, né? Eu lembro que eu já conhecia o Tex, né? E que o Tex sim é um faroeste mais tradicional. E aí quando eu conheci as histórias do Ken Parker, eu achei muito interessante, gostei muito, justamente porque eu vi que era muito diferente, né? As histórias eram mais humanas, né? Essa é a descrição mais comum que a gente costuma fazer do Ken Parker.
São histórias que tratam mais da condição humana ali, os personagens são... eles têm eles têm reveladas ali algumas sensações mais sensíveis sobre o mundo que eles vivem, né? Não é apenas aquele jogo sempre herói e bandido. O Ken Parker, ele não é simplesmente um pistoleiro justiceiro, vamos dizer assim, como é mais o Tex, né? O Tex, inclusive, ele também é um personagem muito inspirado no cinema, em personagens do cinema do faroeste. O Tex seria mais parecido com personagens como John Wayne, né? O Gary Cooper, personagens sempre que são os xerifes que enfrentam os bandidos e tal. O Ken Parker é um pouco diferente, às vezes ele mesmo é o bandido, mas ele mantém assim um certo código de conduta dele que faz com que ele seja realmente um herói. Ele é um herói, mas um herói diferente, um herói com mais peculiaridades. Eu acho que ele é um personagem mais complexo, né? E isso que faz dele um personagem tão interessante. Falando dessa coisa de personagens dos quadrinhos que foram inspirados no cinema, você vê, a gente costuma ver também muito personagens do cinema que são inspirados em personagens de quadrinho, né? Acontece muito. E acontece esse contrário também, né? A Bonelli, essa editora italiana, né, que publicou o Ken Parker, o Tex e tantos outros, o Dylan Dog, você consegue reconhecer diversos personagens da Bonelli que são inspirados e que depois inspiraram também, mas que são inspirados em filmes ou alguns atores de certos filmes, contextos. Você pega, por exemplo, o Mágico Vento, né? O Mágico Vento ele se parece até bastante com o Daniel Day-Lewis no Último dos Moicanos, né? Apesar de que o personagem ele tem um universo próprio, não é exatamente aquilo, mas o ator, né? O desenho é muito inspirado no ator, inspirado naquele personagem, né? Do Último dos Moicanos. O Ken Parker tem essa inspiração aí no Jeremiah Johnson, né? Que os autores mesmo já comentaram, né? O Tex, né? Inspirado em John Wayne e Gary Cooper, sem dúvida. E tem o Dylan Dog também, né? Que ele tem um filme, né? De la Morte del Amore, acho que é. Eu nunca entendi direito se é o filme que inspirou o personagem que inspirou o filme, mas ele também tem a cara daquele ator, né? Desse filme. A Júlia também, né? Ela é totalmente a Audrey Hepburn, apesar de que, enfim, aí as histórias são originais, a personagem é uma detetive e tudo mais. Mas sempre tem essa ligação, né? Ali na Bonelli com os personagens dos quadrinhos, com o cinema. Eu acho que o cinema inspira muito eles ali, né? E também o próprio quadrinho ali, o estilo é bem cinematográfico, né? Então tem essa conexão, né? E bom, eu estou aqui fazendo um desenho, então, ó, vocês podem ver que eu já estou delineando aqui o meu personagem. Eu pensei no Ken Parker assim, encostado num rochedo, porque eu vou fazer também aqui em cima alguns galhos de árvore, uma árvore assim com os galhos se estendendo, porque tem um galhozinho aqui que a gente vai ter um passarinho. Eu vou fazer o passarinho gritando ou cantando aqui para o Ken Parker, e o Ken Parker observando ele, né, como se ele estivesse realizando algum tipo de diálogo, assim, ou fazendo uma reclamação aqui para o nosso Ken Parker, né? E aqui uma vaquinha que vai estar chegando nele, ele está aqui com um laço na mão, como se ele precisasse laçar ela, mas ela já chega toda oferecida aqui para ele. Um pouco para ilustrar essa coisa sensível que eu sinto nas histórias do Ken Parker, a forma como ele simpatiza com os animais simpatizam com ele. Eu percebo isso em algumas histórias, né?
E ele também, o Kim Parker, ele, apesar de ter um código de valores, de conduta, a gente percebe isso nas histórias, ele é um personagem muito sensível à causa das pessoas que ele encontra pelo caminho, assim, né? Então são histórias muito interessantes de conhecer. Bom, aqui então eu já passei o meu desenho para o papel aquarela, que é onde eu começo a minha pintura aqui. Então, eu tenho postado alguns vídeos no Instagram, principalmente, né? Fazendo retratos em aquarela, que é uma coisa que eu faço também, e commissions, quando me pedem, eu acho interessante de fazer. Já fiz vários outros personagens. E eu sempre tenho um método assim com a aquarela que eu acho interessante. Primeiro eu faço, né, esse desenho usando um outro pincel, uma Ecoline ali, que eu acho que fica bonito. E depois eu começo sempre pelo fundo, né? Sempre com a cor do fundo. Eu acho muito gostoso fazer aquarela porque ela exige também paciência, né? E controle do tempo, vamos dizer assim, de secagem. A gente tem que sempre ficar esperto ali quando que ainda dá para espalhar a tinta, depois que ela seca já fica mais difícil. E também não, às vezes, saber a hora de esperar secar um pouco para poder continuar a pintura. Tudo isso é muito interessante na aquarela, assim. São dificuldades que eu acho que tornam essa técnica mais interessante do que outras, assim, até assim esse certo descontrole, né? A aquarela, você não controla tanto ela. Você fica tentando controlar, mas não controla muito, né? E por outro lado, isso que é o legal dela, porque é isso está atrelado ao resultado final, ao aspecto da pintura da aquarela, né? Se você olhar a aquarela, o que é bonito ali? É justamente essa sensação de soltura, essa sensação de que como é que essa pincelada foi feita, né? Justamente porque a pincelada que a gente vê no final, muitas vezes ela não é a pincelada que o artista dá na aquarela, né? O artista dá a pincelada, mas a aquarela trabalha junto com o papel e transforma aquilo numa outra coisa, faz aquela pincelada ter um outro aspecto, né? E isso é o que eu sempre gostei da aquarela. Vendo outros artistas, inclusive eu acho que as aquarelas do Ivo Milazzo são maravilhosas e as do Hugo Pratt também, que eu acredito que inspirou o Milazzo, são maravilhosas também. E tantos outros artistas dos quadrinhos aí que usam aquarela de uma forma incrível, né? De uma forma maravilhosa. Então, por exemplo, esse céu aqui que eu acabei de fazer, vejam como ele é solto, né? Não, foi rápido, foi simples, não teve tanto trabalho em cima, mas o trabalho é esse, né? O trabalho é não colocar tanta coisa ali, né? Saber ser econômico, né? Naquilo que a gente coloca no desenho, na pintura, e deixar a pintura surgir em grande parte meio que sozinha, né? Vamos dizer assim. Aqui eu estou fazendo algumas folhas alguns galhos que vão entrar na cena aqui. Esses aqui eu vou ter que delinear um pouquinho melhor depois. Depois que seca eu uso um pouquinho de traço, né? Mas não muito, mas uso um pouquinho sim. Mais lá no final.
Então aqui eu estou fazendo as folhinhas da árvore que eu gosto de deixar bem irregulares assim mesmo, né? Bem irregulares. E aí eu me dou espaço para pensar mais nos tons, mais nas cores. Aqui vou fazer o meu passarinho ali, ó, cantante. Bem amarelinho, amarelinho com laranja. E o Ken Parker apenas observando. Aqui eu vou aproveitar e fazer o cabelo do Ken Parker, que é um cabelo assim meio liso, desgrenhado, né? Difícil. Isso aqui tem muito, acho que a ver com esse jeito de fazer o cabelo, tem muito a ver com o estilo do Milazzo, né? Aí é difícil fazer igual, é um cabelo soltão assim, né? Eu acho difícil de reproduzir. Mas vamos aí. E é curioso assim, porque vaca é uma coisa, por incrível que pareça, não sei bem porquê, é uma coisa que eu desenhei muito pouco na minha vida, fora um projeto específico assim no passado. Eu fiz um projeto que ficou inédito, que tinha uma personagem que era uma vaquinha. Mas fora aquele projeto lá, eu não desenhei muita vaca, apesar de eu ter vaca no nome, né? Milhavaca é o meu sobrenome, Calimã Milhavaca. Mas eu não tenho muita experiência desenhando vaca, não. Mas vou tentar. Eu acho que o grande lance está aqui no focinhão dela. Acho que essa é a grande identidade da vaca, né? Então acho que se eu acertar nisso aqui, acho que o resto acaba dando certo. Eu não sei bem a cor, eu acho que eu vou fazer essa vaca mais branca e preta mesmo, né? Acho que vou fazer ela mais branca e preta, ou preta e amarelada, alguma coisa assim, né? Aqui preta na aquarela, não sei, às vezes fica bom, mas prefiro não deixar nada muito preto na aquarela, né? Acho que ela vai ser mais marronzinha mesmo. Vamos ver o que acontece com a vaquinha.
Olha aí, ó, enquanto vocês não estavam olhando, eu coloquei um tonzinho de pele ali no Ken. E agora estou preparando aqui a tinta para fazer essas manchas da vaca aí e a calça do Ken também. Eu acho que eu vou deixar aqui esse lado bem escuro na nossa querida vaquinha. Deixar esse lado aqui mais escuro. Vocês veem que eu estou olhando às vezes para lá é porque eu uso fotos assim de referência, né, para o desenho. Isso é muito importante, ainda mais eu que faço um desenho assim. É o que eu digo, né? Eu não acho que meu desenho é realista, né? Desenho realista é outra coisa ainda. Mas ele é apegado ao real, né? Ele é um pouco apegado às formas reais, proporção, essa coisa arada toda. Ele não é totalmente um cartoon, então, para mim, tem que ter essa conexão sempre com imagens de referência, né? Para não ficar assim uma coisa assim que parece que está tentando fazer real, mas não chega lá, quando na verdade não é isso, né? Tem uma estilização, porém é apegado ao real, né? Tem uma conexão forte com o real, então eu tenho que estar sempre munido de referência, para não ficar um treco assim, com cara de errado, vamos dizer assim, né? Aquela coisa de, mas parece que isso aqui não está feito certo, né? Quando a gente trabalha com cartoon, também tem que ter referência, mas o cartoon ele é mais aberto, a estilização, assim, né? Enfim, é uma coisa às vezes fica até um pouco subjetivo. Mas ó, tô gostando dessas manchas aqui nessa vaquinha, acho que vai ficar interessante isso aqui. Apesar de eu não ter aqui muita familiaridade com o bicho em questão, a não ser em outros momentos, momentos gastronômicos, eu acho que até que tá saindo legal. E é um bichinho fofo, né? A vaquinha é um bicho fofo. Mas ela é mais gorda até. Ela fica muito magrinha. E aí grande parte das pernas dela aqui vão estar já entrando no gramado ali, né? Tá vendo? Então, quem tiver a fim de um commission aí, tiver pensando em me encomendar um commission de Ken Parker, ó, já tem um aqui sendo feito, hein? Eu acho que esse aqui vai para a lojinha. Eu tô com uma lojinha online de artes originais, tem página de quadrinho lá, inclusive, tá? Tem lá o endereço no meu Instagram, lá da loja. Aí você comprando na loja lá, você compra direto comigo. Aí a gente vê, dá até para mandar já emoldurado, é uma coisa legal aí. E dá para fazer as commissions também. Aí eu gostei dessa vaquinha aqui, ficou interessante. Fiz alguns cortos malteses lá que o pessoal adquiriu, que ficou bem interessante também. Olha lá, e a calça, segundo o grande mestre Milazzo lá, eu sempre vejo a calça do Ken Parker preta, assim, né? Preta, cinza, assim. Uma aquarela bem soltona dele, que é incrível. A minha acho que vai ficar um pouco amarronzada aqui, porque tudo na minha aquarela tem um tom terroso, por conta dessa base que eu uso. E eu gosto disso, na verdade, eu não acho ruim não, então
que eu vou manter assim, mas a calça eu vou escurecer um pouco, ela vai ficar mais preta mesmo, para ser fiel ao personagem. E essa calça, na aquarela do Milazzo, pelo menos, ela é bem soltona, né? Assim, não dá nem para entender direito que material que ela é. Material de calça, né? Tentar manter isso. Tentar manter isso. E aí ela já encontra a bota dele ali. Que também é uma coisa assim mais amarronzada, né? A bota do King Park. E uma coisa muito interessante que eu vejo assim na figura do Ken Parker, né? Que agora já está um pouco mais definida aqui. Ele não é aquele tipo de homem cowboy, apesar dele viver histórias de faroeste. A figura mesmo não é aquele tipo de cowboy fortão, né? Ou assim, sempre com posturas mais duras, assim, né? Ou hiper másculas, né? Ele é um personagem másculo, sim, mas ele é um pouco mais magro, né? Ele não tem um físico assim, ele não é musculoso. Ele tem toda uma coisa ali mais singela ali na sua figura também que torna ele interessante de desenhar. Estava até desenhando ele agora aqui e estava pensando nisso, né? Esses personagens que até fica mais difícil também de desenhar, porque tudo que é mais sutil, né? Fica mais difícil de desenhar, mas fica muito mais interessante. Aqui agora eu estou colocando algumas sombras, né? Eu gosto muito de usar essa sombra rocheada quando é uma cena diurna, né? E aqui no caso eu vou ter uma sombra interessante que é a sombra que a árvore faz aqui nos personagens. Então eu coloco essa sombrinha aqui de folhinhas e tal. Tem também aqui a sombra embaixo do chapéu. E fica uma coisa bonita.